O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando tiver ido e preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, Felipe, e ainda não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza muitas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras como eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esqueci uma frase, a última, né? Pois eu vou para o Pai, né? Fará obras maiores da que eu faço, pois eu vou para o Pai. Tá, mas o que a palavra de Deus nos diz neste quinto domingo dedicado à Páscoa? Vocês viram, né? Sempre tenho dito que a gente vai lendo, sempre. Começamos não a leitura com o Antigo Testamento, mas com o Novo, tirada de quê? Atos dos Apóstolos. Onde nós vamos vendo e ouvindo como a igreja foi sendo constituída, e não foi fácil. Se Jesus aqui está discutindo com Tomé e Felipe, imaginem o povo. Ali em Atos vocês veem que os hebreus e os gregos brigando, né? Discutindo a questão da conversão, a questão dos sacramentos, a questão dos batismos. Gente, olha, questão cultural, quando envolve fé e costumes de um povo, não é fácil. Ainda estamos tateando, né? Em pleno século 21, está aí, né? Os israelenses com os americanos, matando todos os egípcios, os libaneses e povo do Irã, por cobiça, por cultura, por tudo junto, tá? Não é só questão econômica, mas é as questões culturais. Israel agora é um país, né? Mais do que ele como país, os americanos. Vocês sabem que os Estados Unidos, 70%, acredito, se eu não estou enganado, nas estatísticas, né, colonizada por judeus americanos. Grandes empresas, grandes negócios, é no mundo americano. Então por isso esta guerra sem fim. Se não bastasse eles, temos lá os russos e ucranianos, mesmo povo, pouca língua diferente, uns costumes, mas se odeiam. E lá vai, famílias inteiras dizimadas, cidades inteiras destroçadas, que não se fala mais da guerra da Ucrânia, né? Mas todos os dias, dezenas, às vezes centenas são mortos pelas bombas. Os estados de guerra são muito atrozes, gente. Hoje menos, dizem, segundo pesquisas, do que no passado. O passado era mais violento, era uma carnificina propriamente dita, né? Hoje não, tem as bombas, os drones, as tecnologias que evita um pouco esse sangue derramado, mas do mesmo jeito,
milhões e milhares, né, morrem no mundo pelas guerras. A Ucrânia e a Rússia chegam, agora eu acho que passa já de 2 milhões de mortos, né? Então vejam, a terra ainda manchada de sangue, e a graça e a luz de Deus precisa ser anunciada. Não esqueçam disso. Nós cristãos, aqui está Jesus falando com Tomé e com Felipe. Se eles tinham dificuldades, imagine a gente. Isso é muito presente nas comunidades, né? Quando a gente chega como padre, como a gente é odiado por alguns, mal falado por outros, e a gente vem em nome de Cristo, a não ser que você venha com algum comportamento errôneo, mas lideranças evitam, falam mal, inventam histórias, pegam coisas antigas, velhas. Não é a missa que interessa, não é a fé que temos, é o que eu quero e o que eu acho. Então Jesus, nesse ensinamento e nessa clarividência para a ideia dos discípulos, e olha que dificuldade, eles são judeus, como é que Jesus se diz filho de Deus? Por isso que ele vai dizer a Felipe e a Tomé, e com certeza os outros estavam juntos: você não crê em mim, pelo menos nas obras que eu faço. Isso era bonito em Cristo, nenhuma coisa ele ostentava para si, eu sou o Salvador. Não, tudo que eu faço, faço em nome do Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Esta consciência ele quer criar com a questão do cristianismo, que vai ser vigente depois de Pentecostes, né? Nós cristãos somos gente da unidade, da paz, do amor, da serenidade, da comunhão, da fraternidade, de entender, não precisamos brigar com judeus, com muçulmanos, com budistas, com anglicanos, todos somos filhos do mesmo Deus. Os profetas é que são diferentes, as filosofias têm uma outra conotação, mas acredito que em boa parte as teologias que se fala do mesmo Pai são muito iguais e muito parecidos. Então que nós cristãos não percamos esta essência da unidade. E o mês de maio, ele é um mês dedicado a Nossa Senhora, por isso as mulheres hoje vieram com as capelinhas, a senhora ali rezou o Rosário Terço, né, a missa, acho que uma vez por mês que a senhora vem, né? Então temos assim muitas devoções, ao longo da semana teremos outras, né, que a gente vai viver na comunidade. No dia 30, 31, nós vamos fazer coroação tanto no sábado à noite quanto no domingo pela manhã, mostrando, né, essa nossa fé, dessa nossa intercessora. Que Maria não é a redentora nossa, gente, tá? Redentor é Cristo, ela é mãe do Redentor, nos leva ao conhecimento do Filho Jesus, e precisamos crer e ter Jesus mais presente. Eu vejo que nós cristãos apenas usamos cruzes às vezes, fazemos o sinal da cruz, mas nossa devoção nem sempre é centrada no Cristo. Vejam que a segunda leitura de Pedro fala da pedra angular, é Jesus. Não nos afastemos de Cristo. Nesses tempos, Frei Gilson esteve com o Papa, e o Papa não condecorou a nada, apenas recebeu o Frei Gilson e disse uma coisa fundamental: seja instrumento através de Maria e do Rosário que conduz a Jesus. Maria nunca pode tomar o lugar de Cristo, como quase andamos aí, né, destituindo Cristo da nossa vida cristã. Mais os santos, mais Nossa Senhora e menos Cristo. E na cruz a gente viu bem o que Jesus disse: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, Maria é discípula, está nas primícias da igreja, está nos fundamentos da fé, mas sempre como aquela que nos conduz ao Filho Jesus. Então que esta palavra e esse diálogo que Jesus faz hoje com Tomé e com Felipe, talvez nós tenhamos também dúvida, por que não? Natural, né? Que nós possamos ir clarificando na medida em que professamos a nossa fé naquele que nos amou até as últimas consequências, dando-nos o quê?
a própria vida. Por isso que Jesus fala sempre que todo cristão tem que amar a vida, porque nós temos vida em abundância. Assim como Ele deu a vida por nós, que a gente dê uns pelos outros, pelo mundo, pela comunidade, sermos bons cristãos. Em que sentido? Em valores. Viver na verdade, tentar evitar os pecados, correr do mal e sermos amorosos e justos. É o que tem faltado um pouco neste mundo em que vivemos. Por isso o Sírio nos lembra sempre que devemos ser esta luz e este sal na terra, presença marcante de nosso Senhor Jesus Cristo. E façamos com os nossos testemunhos, com os nossos altos e baixos, mas sempre buscando a santidade e a conversão. Amém?